dia 28 de dezembro de 1992, quando o Brasil estava se preparando para a festa de virada de ano, até que veio a notícia. Daniela Pérez, uma das atrizes mais brilhantes de sua época, foi brutalmente assassinada. Era ela filha da autora e escritora Glória Pérez e estava escrevendo a novela que a filha atuava, De Corpo e Alma. Ela foi assassinada pelo seu colega de equipe de gravação, né, Guilherme de Pada, junto da sua esposa Paula Tomás. A Daniela gostava muito de dançar, né? Era bailarina e atriz. Era ela casada com o ator Raul Gazola. E nesse dia em questão, né, ela passou no apartamento da mãe dela, tomou café com ela. Só que agora eu não quis ir almoçar com ela porque ela queria terminar, né, de escrever a novela para na virada de ano poder ficar de boa, né, passar de boa sem ter de se preocupar com trabalho. Então a Daniele saiu, foi para Taikon, né, estúdio da Globo, foi gravar e nesse dia ela e o Guilherme fizeram a gravação de terno dos personagens que eles interpretavam. A Daniela interpretava a Yasmin e o Guilherme interpretava eu esqueci o nome do personagem, do Bira, isso, Bira. E só que eles eram um casal na novela, só que não era o casal definitivo, que no final ia ficar junto, né? Eles iam ficar junto por um tempo e então esse tempo chegou, eles iam fazer a cena de separação, né? De término deles. E os pessoal lá do camarim, né? Os outros atores que participavam da novela falou que o Guilherme chorava muito, né? Chorou muito depois de gravar a cena, como se ele, tipo, como se ele e a Daniela estivessem terminando uma coisa que não tinha, tá ligado? Porque o relacionamento deles era só na novela. E aí, como a personagem dela estava em alta, quando o personagem dele se aproximou dela, ficou em alta também. E ele queria fazer uma enquete para ver, para voltar com quem o pessoal queria que a Daniela terminasse no final da novela, né? Mas todo mundo já sabia que ele não ia ser né, o par romântico dela, né? Que eles iam ficar só por um tempo e depois ia vir outro, né? Que eu não lembro o nome do personagem. Beleza, aí eles gravaram, eles tava no estacionamento, né, do estúdio. Tava o Guilherme, a Daniela e a outra colega de cena deles, né? E aí nisso, essa colega deles até ia pegar uma carona com a Daniele. Só que a Daniela e o Guilherme ficou lá tirando foto com os fãs, né? E aí nisso eles saíram, a Daniela passou no posto pra colocar gasolina no carro. E aí o Guilherme com a esposa dele seguiu a Daniela. Aí nisso no posto, os frentistas viu, né, ele fechando o carro da Daniela. Aí os dois saíram do carro e ele deu um soco no rosto da Daniele, né? E aí ele colocou a Daniele dentro do carro dele e saiu dirigindo o carro da Daniele. E aí a esposa dele dirigiu o carro deles. Aí eles foram para uma mata lá na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. E aí ela foi assassinada e até hoje não sabe se foi com um punhal ou uma tesoura, porque a arma do crime até hoje nunca foi achada, provavelmente nunca vai ser achada, porque a polícia em si não fez questão, né? Porque perguntaram pra ele, né, o que ele usou e ele falou que foi uma tesoura, e quando ele usou ele jogou no mar, né, diz ele.
E aí a polícia nunca foi a fundo, né, sobre isso. E a Daniele sofreu 18 perfuradas, né? E foi tão brutal que o coração dela ficou imposto, né? E tem muitas imagens do corpo dela no local de onde aconteceu tudo, né? Onde acharam. E só descobriram também que foi ele, por causa que na hora que eles estavam, acho, colocando o corpo dela lá, tava passando um advogado, né? Urbo é o nome do advogado. E ele achou estranho, né? 2 carros parados no meio de um matagal, né? No Rio de Janeiro. Naquela época tava tendo muito caso de sequestro, né? Então ele foi pro apartamento da filha dele e voltou onde ele viu os carros com, com o caseiro da filha dele. E ele anotou as placas dos 2 carros, né? Que era o da Daniela e o do Guilherme. Só que o carro do Guilherme tava com a placa alterada, sabe? Ele manipulou a placa. E aí nisso o, o síndico lá de onde a filha dele morava, chamou a polícia e falou, né, que um dos moradores viu 2 carros parados na frente da mata. Aí foram chamar o advogado deu as placas, né, pros policial, e aí os policial foi até o local onde ele avistou 2 carros. Só que quando os policial chegou lá, só tava um carro, que era o do Raul Gazola, que tava com a Daniela. E aí um dos policiais decidiu entrar no mato, né? Que era uma área muito perigosa. Então, né, para se esconder, ele entrou no mato. Nisso que ele entrou no mato, ele se esbarrou com o corpo da Daniela. E aí nisso o tio dela, que era médico, que estava perto do local, ficou sabendo que encontraram um corpo lá no matagal e ele foi até lá. E aí ele falou, né, que ele era médico, que ele era tio de uma menina que estava desaparecida. E aí quando ele foi ver, era a Daniela. E nisso o Raul tentando achar a Dani. Porque depois das gravações, ela tinha de se encontrar com o Raul, que eles iam fazer um ensaio de uma peça que eles estavam fazendo junto, né, de dança. Só que o Raul chegou e a Daniela não estava em casa. Ele foi até o estúdio, né, procurar e viu que não tinha mais ninguém lá. Aí ele fez vários caminhos que ela podia ter feito e nada. Até que ele ligou pra moça que cuidava da peça e perguntou, né, se a Dani já tinha ido pra lá, né, se ela tinha ido mais cedo. E ela falou que a Dani falou que ia passar em casa pra se encontrar com o Raul, pros 2 ir junto. Aí nisso ele ligou, falou com a Glória e nisso deles procurando a, a Dani, a polícia foi lá no apartamento do Raul, só que o Raul não tava, né, porque ele tava procurando a Daniele. E aí nisso que ele voltou, o porteiro falou, né, que os policiais foi lá, né, foi pra ele ir na delegacia. Nisso ele foi pra delegacia, que ele foi com a amiga dela, que tava com ela e o Raul no estacionamento do estúdio, né. E essa amiga dela fazia a mãe dela na novela. Aí o policial perguntou, né, o que a Dani era dele, ele foi, é minha esposa, e perguntou se a mulher que tava com ele era mãe da Dani. Aí ele falou, não, ela é mãe dela na novela. Aí ela chamou, os policiais chamaram ela pra conversar e falou, né, que a Dani tinha sido encontrada sem vida. E aí nisso ela foi dar a notícia pro Raul, né, ela falou, você vai ter que ser forte, mas a Daniele não tá mais conosco. Aí ele foi falar com um policial, né, que encontrou o carro da Dani perto lá em frente do matagal onde o corpo dela tava. Ele perguntou, né, se o carro tava lá, se ela tinha capotado o carro, se o carro tava muito amassado, tava destruído. E aí o policial falou que não, o carro tá normal, que ela não capotou nem nada.
Aí nisso o Raul já tinha sacado, né, que ela tinha sido assassinada, que alguém assassinou ela, né. Aí eles foram até o Raul foi até o local do crime, né, onde estava o corpo, e tipo, ele olhou, nisso que ele olhou, ele entendeu que não era a Dani. E aí, tipo, ele falou pro irmão dela, o Rodrigo, que não era a Dani. Só que como ele tava desesperado, né? Tinha acabado de receber a notícia que a mulher dele morreu, ele não conseguiu reconhecer ela, mas depois que ele olhou de novo, ele falou, putz, era a Dani mesmo, e pediu desculpa para o irmão da Dani. Nisso agora ele também tava vindo, né, pro lugar onde encontraram o corpo, e quando tipo ela viu só tipo os tênis que a Dani tava, ela pulou do carro, tipo o carro em movimento, ela pulou do carro e se jogou no corpo da Dani, né? Ela até fala que o olho dela tava meio aberto, ela fechou o olho da Dani, né? E aí começou, né, a fase de investigação, eles foram pra delegacia, né, pra dar documento. E aí nisso que eles estavam na delegacia, chegou o Guilherme de Pádua. E aí nisso que ele chegou, o Raul foi falar com ele, né, perguntar quem eram os fãs que estavam com eles tirando foto, né, se ele sabia de alguma coisa. E aí ele falou que não foi os fãs, porque os fãs eram apenas crianças, e ele deu um beijo no rosto do Raul e falou que o que o Raul precisasse podia contar com ele. Mano, pra vocês verem como o cara é tão firme, o cara tinha acabado de ceifar a vida da esposa do cara, foi na delegacia onde tava a família e os amigos, dá um beijo no marido dela e fala uma coisa dessa. Aí nisso, eles viram que era o mesmo carro que tava junto com o da Daniele no Matagal, né? E aí a polícia foi na agenda, né, que mostrava o nome dos atores, né? Dos atores, a placa dos carros, né? Que tava no, no estacionamento naquele dia. E viram a placa do Guilherme de Pada e viu que era igualzinho a placa que o advogado tinha anotado, só que estava alterado. Ele alterou a placa pra dar um jeito de escapar, né? Só que não tinha como, né? E aí, e aí a polícia já sabia, ali a polícia já sabia que tinha sido o Guilherme, né? Que matou a Daniele. E aí nisso o delegado chamou a Glória e falou, né? Que já sabia que era ele, só que pra não falar pra ninguém, porque se ele soubesse ele podia fugir e se saísse do como que fala quando é pego no fraga, quando faz o crime? Do fragante, né? Desculpa até a enrolação. Ia sair do fragante e eles não poderiam mais prender ele. Aí beleza. Aí eles foram pro velório. Aí no meio do velório foi falar pra mulher lá que gravava com a Dani, foi falar com a mãe dela, falando que perguntando se ela tinha o número do Guilherme, que o Guilherme fazia questão de estar lá no velório com a Glória Pérez. E como a Glória não podia falar nada, ela só passou o número pra ele. Nisso, a mãe do Raul Gazora já sabia que tinha sido o Guilherme e foi falar com o Raul. Ela chegou nele e falou, filho, a polícia já sabe quem matou a Daniele. Aí ele perguntou, né, quem era. Aí a mãe dele falou, né, foi o Guilherme de Pádua. Aí tá, aí a polícia fez a prisão, prenderam o Guilherme, né. Só que ele suspeitava que ele não tinha feito isso sozinho, né. Aí ele pediu pra telefonar pra mulher dele, porque a mulher dele tava grávida, ele queria acalmar ela. Só que os policiais colocou a escuta no telefone e deixou ele ligar, né? Ele sem saber que tinha uma escuta. E aí ele ligou e falou pra mulher dele se acalmar, que ele tava segurando a barra tudo sozinho. Aí nisso, os policiais já sabiam que ela tava envolvida. Aí foram buscar ela, pá. E aí ela chegou a confessar pra eles que tava envolvido, que ela tava suspeitando que o Guilherme tava tendo um caso com a Daniele. Aí as duas brigou, assim, ela foi pra cima dele, aí
ele foi separar a briga e sem querer machucou a Daniela. Aí ela falou que ficou brava, pegou a tesoura e, né, e fez o que você já sabe, né, matou ela. Só que depois mais pra frente ela negou, aí começou. Guilherme jogava culpa na Paula, Paula jogava culpa no Guilherme. Guilherme falava que fez tudo pra proteger a mulher dele, que a Daniela tava dando em cima dele, blá blá blá. Só que era o contrário, ele tava dando em cima dela. Né? Ele tava dando em cima dela por ela ser filha da mulher que tava escrevendo a novela. Então ele queria tirar uma vantagem com isso, né? Porque ele achava que a culpa do personagem dele tá caindo era da Daniele. A culpa dele ser terminado na novela, pra ele era da Daniele. Então ele era psicopata, né? Basicamente, né? Aí agora foi atrás de tudo, né? Descobriu que ele já teve outros acidentes, né? Que tudo que ele fazia era muito demais. Que ele já chegou a machucar um colega dele em uma cena. E essas coisas, sabe? Ele, tipo, sempre tava envolvido em alguma coisa, tá ligado? Então, boa parte do que nós sabe tudo foi graças a Glória Pérez, que não abaixou a cabeça e lutou pela sua filha. Ela que foi atrás dos cientistas que estavam trabalhando naquela época, porque ela que descobriu as coisas do cientista, ela foi, falou com cada cientista, fez eles depor, né, e no julgamento depor. Então se não fosse agora Pérez, talvez a filha dela nem tivesse justiça. Quer dizer, para pensar, não teve, porque ó, o caso aconteceu em 1992. Ele foi julgado em 1997. Tudo bem que nesse tempo ele ficou preso, mas ele só foi julgado em 1997, 5 anos após. E aí ele pega 19 anos de prisão. E aí em 99 ele já sai, tipo, 2 anos depois ele já sai da cadeia. Tipo, ele não pagou o que ele tinha de pagar, né? Nem ele e nem a mulher dele, né? Hoje em dia ele já faleceu, né? Morreu de infarto. Mas a Paula ainda é viva e está em liberdade faz anos. Que ela e ele saíram em 1999. Eu vejo, então, se não fosse agora, ele teria ficado bem menos. Porque antes do caso de acontecer o caso da Daniele, o assassinato não era considerado um crime hediondo. Os crimes hediondos eram considerados crime sobre o patrimônio. Tem até uma fala da, da Glória Pérez que ela fala, né, que se você estiver matando um, um passarinho e um agente do Obama te ver, é melhor você matar o cara do Obama do que o passarinho, porque a pena ia ser menor. Tipo, é uma coisa até horrível de se pensar. E aí a Glória, ela juntou uma força, o país inteiro assim se uniu, né, graças a Glória, e fez passar uma lei que os crimes planejados, como foi o da Federer, porque foi um crime, né? Foi planejado tudo. Ele planejou tudo. E aí, graças à luta da Glória Pérez, hoje esses crimes brutal que acontece é hediondos. Só que se se hoje em dia nós já achar a lei do Brasil fraca, uma lei fraca mesmo, lá era pior, bem pior. Nossa, ele era bem pior. Eu acho que devia mudar de novo. De novo. Tem que aparecer alguém igual a Glória Pérez mesmo. Que, mano, a mulher perdeu a filha. Ela não teve nem tempo de sofrer com luto. Porque desde a morte dela, da filha dela foi ela lutando. Para que a justiça seja feita. Para que o caso da filha dela não seja esquecido. E para que não venha a acontecer outros casos iguais, coisa que infelizmente acontece até hoje. Muitas mulheres são mortas, né? Então, tinha de aparecer uma outra Glória Pérez, alguém que faça o que ela fez para mudar a lei de novo.
colocar uma pena, não precisa nem colocar pena de morte. Tudo bem que eles até poderiam colocar, mas tipo uma prisão perpétua para pessoas que cometeram um crime que o Guilherme e a Paula cometeu, ficasse o resto da vida na prisão, porque Guilherme de Paula e a Paula não tinha que ter saído, tinha que ter ficado o resto da vida na prisão. O resto da vida na prisão. E esse caso mexe com as pessoas até hoje, né? Que é um caso que abalou o Brasil, né? Tem até o documentário que vocês não assistiram, eu recomendo demais, 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 que é o Pacto Brutal, o caso do assassinato de Daniela Pérez. Mano, é muito bom documentário. A Glória falando, ela fez questão de colocar no documentário as imagens da Dani no local onde o corpo foi encontrado, porque ela falou que as imagens que eles usaram para promover o caso, que era dela com o Guilherme, como se eles fossem um casal, machucava mais do que as fotos da filha dela o corpo da filha dela no local onde foi encontrado, né? Porque tem muita foto do corpo dela pela internet, né? E então ela falou que as fotos que eles usaram dela com o Guilherme continuando como se estivesse matando ela ainda. Porque na cabeça de muitos aconteceu tudo, tipo, não foi a Daniela que morreu, foi a Yasmin. Não foi o Guilherme de Paula que matou, foi o Bira. Então é um caso que até hoje choca, né? Pelo grau de brutalidade, né? Mas é isso. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. E é isso. E gostaria de desejar tudo de bom pra Glória, né? Sei que provavelmente eu nunca vou chegar a ver esse vídeo, né? Mas se um dia ela ver, sabe que eu admiro muito ela, né? A mulher que ela foi. Que ela teve de ser muito forte pra perder a filha e ainda conseguir lutar por justiça e mudar a lei. Sabe o que é isso? Ninguém nunca fez o que a Glória fez, mano. Fez juntar o país inteiro dando voto para mudar a lei. E ela conseguiu mudar a lei. Então, fiz esse vídeo, né, para que o legado da Daniela não seja esquecido, para que o que aconteceu com ela não seja esquecido, para que o que aconteceu com ela e vem acontecendo com muitas mulheres pare de se repetir. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like.